Olá, Jaqueline por aqui para mais uma etapa da nossa jornada de Descobrindo Atos. Essa semana, Atos no capítulo 23. Abra sua Bíblia e vem comigo. No finalzinho do capítulo 22, a gente tem o versículo 30, que é o começo da nossa história, que diz: No dia seguinte, visto que o comandante queria descobrir exatamente porque Paulo estava sendo acusado pelos judeus, libertou-o e, ordenando que se reunisse os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio, então, trazendo Paulo, apresentou-o a eles. Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: Meus irmãos, tenho cumprido meu dever para com Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Será que ele está lembrando daquilo que Jesus disse? Sepulcros caiados, bonitos por fora, feios por dentro, né? Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra leis me mandas ferir? O Velho Testamento nunca ensinou a agir dessa forma. Por que ele estava agindo dessa forma? Os que estavam perto de Paulo disseram: Você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: Irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: Não falem mal de uma autoridade do seu povo. E realmente, possivelmente, Paulo não conhecia, porque Paulo estava muitos anos longe de Jerusalém. Então, sim, é bem possível que Paulo não conhecesse. Pode ser que essa frase tenha sido literal, não conhecia. Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e outros fariseus, bradou no sinédrio: Irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Houve um grande alvoroço, e alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo: Não encontramos nada de errado neste homem. Quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele? A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo de que Paulo fosse despedaçado por eles. Então ordenou que as tropas descessem e o retirassem à força do meio deles, levando-o para a fortaleza. No dia seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá dar testemunha também em Roma. Tudo isso que a gente acabou de ler é o cumprimento da profecia de Atos 9,15, que dizia que Paulo iria pregar em Damasco, em Jerusalém, né? E aqui ele acaba de ouvir que ele vai pregar lá em Roma. Versículo 12. Na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Resolveram fazer um jejum aqui para matar Paulo. Olha a que nível que a religiosidade chegou. Fizeram esse compromisso a fim de que um homem fosse morto. Mais de 40 homens estavam envolvidos nessa conspiração, e dirigindo-se ao chefe dos sacerdotes e aos líderes dos judeus disseram: Juramos solenemente sobre maldição que não comeremos nada enquanto não matarmos Paulo. Agora, portanto, vocês e o sinédrio peçam ao comandante que o façam comparecer diante de vocês, com o pretexto de obter informações mais exatas sobre o seu caso. Estaremos prontos para matá-lo antes que ele chegue aqui. Entretanto, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, teve conhecimento dessa conspiração. Foi à fortaleza e contou tudo a Paulo, que, chamando um dos centuriões, disse: Leve este rapaz ao comandante, ele tem algo para lhe dizer. Assim ele o levou ao comandante. Então disse o centurião: Paulo, o prisioneiro chamou-me e pediu-me que te trouxesse este rapaz, pois ele tem algo para te falar. O comandante tomou o rapaz pela mão, levou-o à parte e perguntou: O que você tem para me dizer? Ele respondeu: Os judeus planejaram pedir-te que apresentaste Paulo ao sinédrio amanhã sob o pretexto de buscar informações mais exatas a respeito dele. Não te deixes convencer,
pois mais de 40 deles estão preparando uma emboscada contra Paulo. Eles juraram solenemente não comer nem beber, enquanto não o matarem. E estão preparados agora, esperando que prometas atender-lhe o pedido. O comandante despediu o rapaz e recomendou: não diga a ninguém o que você me contou. Então ele chamou 2 de seus centuriões e ordenou-lhes: preparem um destacamento de 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, a fim de irem para Cesareia esta noite, às 9 horas. Providenciem montarias para Paulo e levem-no em segurança ao governador Félix. E é interessante porque essa tropa representava quase metade da tropa de Jerusalém, que era cerca de 1.000 soldados. Ou seja, quase 470, se não me engano, pela conta, estavam sendo separados só para levar Paulo em segurança para Cesareia. Interessante, né? O comandante escreveu uma carta nestes termos: Cláudio Lícias, excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus, que estavam prestes a matá-lo, quando eu, chegando com minhas tropas, o resgatei, pois soube que ele é cidadão romano. Querendo saber por que o estavam acusando, levei-o ao sinédrio deles. Descobri que ele estava sendo acusado em questões acerca da lei deles, mas não havia contra ele nenhuma acusação que merecesse morte ou prisão. Quando fui informado de que estava sendo preparada uma cilada contra ele, enviei-o imediatamente a Vossa Excelência e também ordenei os seus acusadores que apresentassem a Vossa Excelência aquilo que tem contra ele. Os soldados, cumprindo o seu dever, levaram Paulo durante a noite e chegaram a Antípadre. No dia seguinte, deixaram a cavalaria prosseguir com ele e voltaram para a fortaleza. Quando a cavalaria chegou a Cesareia, deu a carta ao governador e lhe entregou Paulo. O governador leu a carta e perguntou de que província ele era. Informado de que era da Cilícia, disse: ouvirei o seu caso quando seus acusadores chegarem aqui. Então ordenou que Paulo fosse mantido sob a custódia do palácio de Herodes. E aqui a gente termina Atos 23. Uma profecia se cumprindo, mas também o milagre de Deus sobre a vida de Paulo, sendo protegido até mesmo por um romano, porque a vontade de Deus ela vai ser cumprida. Mesmo que aos olhos humanos a gente olhe e ache que é impossível, que é uma causa perdida, quando Deus tem um propósito, ele vai se cumprir, assim como a gente vê na história de Paulo. Apesar de todos contra ele, Deus mantendo ele para que ele continue sendo testemunha. Que você possa ser testemunha do Evangelho e meditar nesse capítulo nessa semana. Até a próxima!